Prime Time traz agora uma denúncia exclusiva obtida pelo analista Caio Junqueira. O embaixador do Brasil no Kuwait, Francisco Mauro Brasil de Holanda, ele é acusado de má conduta e conivência com ações inapropriadas de um subalterno. Esse subalterno é o oficial de chancelaria Paulo Salas. Salas é acusado de abuso moral, sexual e de utilizar o cargo para realizar negócios ilegais. O Caio já está aqui no nosso estúdio para contar os detalhes para a gente. Caio. Márcio, vamos lá. O que acontece? A gente pegou uma série de documentos ali internos do Itamaraty, cuja ideia-força é exatamente ali como você traz. Má condutas, acusações de irregularidades, assédio moral, assédio sexual. A principal denunciante é uma brasileira, funcionária, né? O cargo dela é assistente administrativa lá da Embaixada do Brasil no Kuwait. Ela se chama Érica Lobianco. Ela é muçulmana, mas é brasileira, mora lá desde 2010, casou com uma pessoa, com um engenheiro lá do Kuwait também. Ela mandou um e-mail para o Itamaraty que dá início a essa denúncia. A gente vai dar uma olhada agora nesse e-mail. Vamos lá. No e-mail, Érica afirma: ainda no dia 26 de maio deste ano, durante o término do jantar oferecido à delegação que visitava o Kuwait, a auxiliar Sara sentou-se para finalizar a logística de retorno dos visitantes ao hotel. Eu estava próximo a ela com meu esposo, pois ele havia chegado para me buscar, quando Paulo Salas sentou-se com a cadeira virada para o lado da Sara e, com as pernas praticamente mantendo ela entre suas pernas, começou a tocar o cabelo dela, onde ela, sentindo-se claramente com seu espaço invadido e assediada, pediu que ele se afastasse. E ele, ainda tocando seu cabelo de forma irônica, disse: eu também sou casado, baby. Ele também é acusado de assédio moral pela mesma funcionária, Érica Lobianco. Ela relata: quando Paulo Salas, se sentindo o segundo da embaixada, me chamou em sua sala, pediu para que eu fechasse a porta, o que eu fiz. E ali, com um comportamento claramente destemperado e falta de profissionalismo, começou a me ofender, dizendo que eu não era profissional, que eu errava questões da contabilidade de propósito para sair daquele departamento, que eu não sairia dali, que ele faria de tudo para que eu ali ficasse. Salas teria perguntado quem eu pensava que era, momento em que peguei meu celular e me levantei, e ele disse: quer gravar o que eu estou falando? Pode gravar, eu não tenho medo. Eu tenho 6 processos contra o Itamaraty. Não tenho medo de processo. Se você não me obedecer, você vai ver. Então você não vai me obedecer? Vamos ver então. Érica relatou, em sua denúncia à Corregedoria do Itamaraty, como a conduta de Paulo Salas a impactou. Ela afirma: desde que ele começou a me assaltar, alguns sintomas como adoecimento psicológico e físico, aumento de peso por compulsão alimentar, crises de ansiedade e depressão. Ela continua relatando problemas de saúde e conclui dizendo que a baixa produtividade e diminuição da qualidade do serviço aumentaram de forma exacerbada. Érica diz que já percebia alguns desses sintomas aparecendo paulatinamente devido ao estresse e pressão passados diariamente com o embaixador Francisco Mauro. Ela continua: agora eu estou grávida e, por ter tido 2 abortos anteriores, onde eu quase perdi a vida, depois do último episódio de assédio moral do Paulo em frente à ministra, quase me acarretou o 3º aborto. Comecei a ter cólicas, contrações e sangramento, como demonstra o meu laudo médico em anexo. Ela diz que, por esse motivo, a médica precisou afastá-la pelo período de 14 dias do trabalho para que evitasse passar por estresse, para que a gestação continuasse, pois os atos hostis, a tentativa de prejudicá-la todo o tempo em seu ambiente de trabalho, o terror psicológico, juntamente com o embaixador, já duravam por volta de 8 meses. É impressionante os detalhes que ela transmite nesse texto, nessas denúncias enviadas ao Itamaraty aqui no Brasil, do Kuwait aqui para o Brasil. E a partir do ponto final desse relato que ela faz ao Itamaraty, quando ela fala da gravidez de risco, a informação que essa funcionária dá na denúncia é que ela se afastou da embaixada com atestado médico, com um laudo médico, mas foi acusada por esses 2 representantes da embaixada do Kuwait de abandono de emprego. Isso, ela está afastada ainda, porque ela apresentando seguidos laudos médicos ali, atestados médicos, porque ela está grávida, né? Salvo engano, acho que o bebê dela está para nascer em março. O mais interessante, Márcio, é que o marido dela, que é lá do Kuwait, é um engenheiro civil, mandou também um e-mail para o embaixador,
né, o embaixador Francisco de Orlando, relatando, corroborando as acusações dela e colocando para ele mais denúncias em relação ao oficial Paulo Salas. A gente tem o detalhamento do e-mail agora do marido da funcionária lá da Embaixada do Brasil no Kuwait. Em e-mail enviado ao embaixador do Brasil no Kuwait, Fernando Mauro Brasil, ele diz que em um jantar com a presença do então ministro Flávio Rocha, ele presenciou Paulo Salas sentado em uma mesa extremamente próxima de uma das ex-funcionárias da embaixada, a senhora Sara. Durante esse tempo, Salas parecia estar se inclinando para Sara, dizendo algo para ela, enquanto tocava seus cabelos com a mão. Arched conta que percebeu que ela reagiu de forma perturbadora às ações do senhor Paulo Salas. Depois de deixar o hotel e na companhia da esposa, Érica Lobianco, ele recebeu um telefonema de Sara, que expressou extrema frustração com as ações de Paulo Salas. Sara Elbaltimi descreveu gravemente para a Érica como Salas, inapropriadamente e sem avisar, invadiu seu espaço pessoal e a si mesmo enquanto acariciava seus cabelos. Além disso, o marido de Érica Lobianco acusa o oficial Paulo Salas de oferecer negócios ilegais a ele. Ele diz: o senhor Paulo Salas, aparentemente conhecendo o envolvimento de minha família no comércio, propôs-me que ele pudesse fornecer vários produtos, incluindo produtos à base de carne, a taxas de exportação competitivas. Imaginei que ele iria me apresentar empresas que lidam com isso. Mas, em vez disso, o senhor Paulo Salas novamente me surpreendeu com sua falta de profissionalismo, mencionando que ele precisava fazer alguns negócios, sendo um avô que precisava de dinheiro para sustentar sua família devido ao aumento de custos. E como não sabe por quanto tempo iria se manter no cargo no Itamaraty, devido a vários processos administrativos que tem. Não respondi à proposta e às declarações do senhor Paulo Salas, porque, em primeiro lugar, que eu saiba, funcionários que servem em serviços governamentais no exterior não estão autorizados a realizar comércio e negócios para ganho financeiro pessoal. O Caio nos traz a informação também de que uma sindicância foi aberta pelo Itamaraty depois dessa denúncia que parece grave, bem grave e, de novo, bastante detalhada em todas essas queixas feitas não apenas pela funcionária da Embaixada Brasileira no Kuwait, mas pelo marido dela. E é importante trazer com você, Caio, o que foi falado, qual foi a resposta nessa sindicância? Exatamente, Márcio. Bom, uma funcionária da Embaixada, ela prestou depoimento à sindicância aberta pelo Itamaraty. Ela reforçou as acusações de assédio moral contra o oficial Paulo Salas e citou xingamentos constantes dele com funcionários da Embaixada. E a funcionária contou no depoimento que o Salas fazia comentários vulgares e inadequados sobre mulheres e que já houve situação em que ele não conseguiu conter a fúria, nas palavras dela, e gritou palavrões ouvidos até no andar de baixo da Embaixada. E ela relata que chegou a presenciar uma discussão do Salas com a Érica, aquela do primeiro e-mail, em que ele usou diversos palavrões e termos de conotação sexual contra ela diante de outras pessoas. Ainda sobre esse caso, e agora muito importante, uma diplomata da Embaixada na época, que estava lá na época, enviou um e-mail à ouvidoria do Serviço Exterior do Itamaraty. E na mensagem, essa diplomata acusa o também diplomata, o embaixador Francisco Mauro e o oficial Paulo Salas, de fazer um acordo, uma espécie de um acordo tácito ali. O que era esse acordo? O Salas seria mantido em uma função relevante em troca de não depor contra o embaixador. Vamos ver o que diz essa diplomata. O relato de uma diplomata que prestava serviço na Embaixada na época, a ouvidora do Serviço Exterior do Itamaraty, traz essa mesma acusação de que no jantar realizado com a presença do então ministro Flávio Rocha, Paulo Salas se comportou de forma, segundo ela, totalmente inaceitável com relação à contratada local, o que foi entendido por elas como assédio sexual. O marido da Érica, senhor Arched, estava sentado à mesma mesa, presenciou a cena e manifestou posteriormente preocupação com o fato de sua mulher trabalhar com aquele homem. Em outro trecho, a mesma diplomata acusa o embaixador Francisco Mauro e o oficial Paulo Salas de fazerem um acordo. Ela afirma: na minha opinião, havia nessas decisões do embaixador Francisco Mauro não só medidas de retaliação contra a Érica, mas também um esforço para cooptar o Paulo, já que o depoimento dele se daria em 19 de setembro. O embaixador reassumiu a embaixada em 11 de setembro e já no dia 12 presenciei cena em que ambos, embaixador e Paulo Salas, tinham mudado por completo de atitude, um em relação ao outro. Ela relata que,
Se antes o relacionamento deles era feroz e não podiam se falar sem gritos e berros, agora ambos estavam solícitos e gentis um com o outro. Para a diplomata, Paulo conseguira o que queria, chefiar o consulado sem a presença da Érica para atrapalhar e manter Érica como sua subordinada fazendo o trabalho diário da contabilidade sob suas ordens. Se até então ele vinha preparando um depoimento duríssimo contra o embaixador, inclusive apresentando documentos comprovando a incapacidade administrativa do embaixador, a partir desse momento, comentou com a Lourdes que não mais prejudicaria o embaixador em seu depoimento, a realizar-se nos próximos dias. Nós procuramos o Ministério das Relações Exteriores sobre essas denúncias. O Ministério informou que foi instaurada uma sindicância para investigar esse caso e que essa sindicância resultou na abertura de um processo administrativo contra o embaixador Francisco Mauro Brasil de Holanda. Segundo Itamaraty, o processo tem o objetivo de apurar denúncias de assédio moral e falta de urbanidade, que resultou em pena de suspensão de 5 dias, conforme previsto em lei. De acordo com o Ministério, no que diz respeito à denúncia também de assédio moral e falta de urbanidade contra o oficial de chancelaria, Paulo Salas, foi instaurada uma sindicância que culminou com a assinatura de um termo de ajustamento de conduta. Em resposta à CNN, Paulo Salas afirmou que os assuntos tratados já foram objeto de medidas administrativas cabíveis do Itamaraty e resultaram infrutíferas. Segundo ele, não há qualquer fundamento em acusações de abuso moral e sexual, muito menos da utilização da condição funcional para quaisquer atividades proibidas, tanto no Kuwait como no Brasil. Paulo Salas ressalta ainda que a condição reservada das respectivas medidas e da legislação aplicável não permite a ele tecer outros comentários sobre o caso. Já o embaixador do Brasil no Kuwait, Francisco Mauro de Holanda, destacou que tem 42 anos de serviços prestados e durante todo esse período sua conduta se pautou pelo cumprimento da lei e pelo respeito intransigente aos princípios ético-morais, inclusive frente aos colegas de trabalho. Ele chama as acusações feitas de injustas e diz assegurar que todas foram devidamente respondidas em procedimentos administrativos. O embaixador afirma ainda que jamais admitiu qualquer ato que desborde da legalidade, da impessoalidade e da moralidade pública. E quem quer que venha manchar a imagem pessoal e profissional dele haverá de responder por isso. Nós tentamos contato com a funcionária da embaixada, Érica Lobianco, mas ela não quis se manifestar. A reportagem completa, com todos os detalhes, todos os textos envolvidos nessa denúncia, estão lá no site da cnnbrasil.com.br. É importante o Caio continuar aqui com a gente, porque há cerca de 3, 4 semanas... 15 dias, talvez? 15 2 dias, ou 3, isso. você nos trouxe uma outra denúncia também grave, envolvendo uma outra missão diplomática brasileira no exterior. Isso, no Mali, na África, ali 11 funcionários da embaixada locais, né, não eram brasileiros, apresentaram ao Ministério do Trabalho local e a outras autoridades locais uma série de denúncias contra o embaixador, acusando ele de praticar atos escravocratas contra esses funcionários. Ali, o Itamaraty, após a veiculação da reportagem, acabou removendo o embaixador lá do Mali. Vamos continuar em cima dessa história. Obrigado, Caio Junqueira.